Dando prosseguimento no nosso curso Eletrotécnica Básica, aula 138, módulo 10, o assunto terceira experiência. Vamos lá? O objetivo desta terceira experiência é adquirir prática em medição de corrente e mostrar que a corrente ela tem o mesmo valor em diversas partes de um circuito. Observação: depende do circuito. Teoria: nesta experiência, vocês, alunos, irão usar a lei de Ohms para calcular a intensidade da corrente que está fluindo no circuito. Em seguida, vocês irão verificar suas respostas ligando um medidor de corrente no circuito e medindo na prática a corrente. Uma das razões para calcular o valor da corrente antes de medi-lo é ter prática na solução do problema com a utilização da lei de Ohms. Uma outra razão importante para fazer isso é que lhe fornece uma ideia de quanto de corrente está fluindo no circuito e, portanto, lhe permite escolher a escala correta para efetuar a medição de corrente. Lembre-se, se vocês, alunos, não tiver nenhuma ideia de quanto de corrente está fluindo no circuito, o procedimento é de começar com a escala mais alta do medidor e passar em seguida para a escala inferior. Não são fornecidas respostas para o problema nesta sessão. Por quê? Porque vocês, alunos, irão verificar cada resposta da lei de Ohms com a medição real. Vocês, alunos, não devem esperar que as suas respostas ela seja 100% exata. Por um lado, vocês irão calcular a intensidade da corrente que flui no circuito usando o valor nominal do resistor. Preste atenção, hein? Valor nominal do resistor. Porém, raramente os valores dos resistores eles são exatamente iguais aos seus valores nominais. E, portanto, haverá também uma pequena diferença aqui. Também seus medidores, ele não é um instrumento 100% exato e pode existir uma pequena diferença na leitura do medidor. Observe também que os técnicos que trabalham nos complicados computadores e receptores de televisão usam instrumentos que não são mais precisos do que aqueles que vocês estão utilizando nesta experiência. Evidentemente, instrumentos mais precisos poderia ser usado para determinar os valores da corrente e da tensão com maior precisão, né? Porém, para a maioria das aplicações, não é necessário conhecer a intensidade da corrente ou o valor da tensão exatamente com 3 casas decimais. Procedimento. Vamos lá. Primeira etapa. Observe com atenção o circuito da figura ao lado. No circuito nós temos um diagrama chapeado e um diagrama esquemático. Observe. Observe o circuito, um resistor de 1000 ohms, isto é, 1K ohms. Este resistor ele é colocado sobre uma fonte de alimentação de 12 volts. Para poder usar a equação da lei de Ohms, utilize o valor E que você, aluno, obteve na segunda experiência. No caso, foi 12 volts. Usando a lei de Ohms, vamos determinar a intensidade da corrente neste circuito. Observe a fórmula da lei de Ohms. Na fórmula nós temos I igual E dividido por R. O que quer dizer isso aí? Para eu achar o valor da corrente, que é representado pela letra I, tendo o valor da tensão, que é representado pela letra E, e o valor da resistência, que é representado pela letra R, eu divido a tensão pelo valor da resistência. Segunda etapa. Determinar no medidor
Qual a escala que você poderia usar para medir a corrente no circuito? Terceira etapa. Efetuar a ligação do circuito conforme está sendo indicado na figura abaixo. Observe com atenção a figura abaixo. Na figura nós temos um diagrama esquemático. Observe que o medidor de corrente ele deve ser usado na escala que você determinou. Observe também que o medidor de corrente ele está ligado entre o terminal positivo da fonte de alimentação e o interruptor. Observe a figura. Observe que o medidor de corrente, nesta figura, está ligado entre o terminal positivo da fonte de alimentação e o interruptor. Depois de determinar que a ligação dos seus circuitos são correta e que você usou a escala correta do medidor, fechar o interruptor e anotar o valor medido da corrente neste ponto. Quarta etapa. Efetuar a ligação do circuito conforme está sendo indicado nesta outra figura. Observe esta outra figura. Observe que este circuito é o mesmo que aquele indicado na figura anterior, exceto por estar o medidor ligado entre o lado negativo da fonte de alimentação. Preste atenção. Observe que este circuito ele é o mesmo que aquele indicado na figura anterior, exceto por estar o medidor ligado entre o lado negativo da fonte de alimentação. Você deve medir exatamente a mesma intensidade da primeira etapa. Portanto, o seu medidor deve estar ligado na mesma escala que na etapa anterior. Uma vez determinada que o medidor está corretamente ligado e que está ajustado na escala correta, você, aluno, pode fechar o interruptor e medir a corrente e anotar o valor aqui. Conclusão. As medições da corrente verificam o valor da corrente conforme calculado pela lei de Ohms. O valor da corrente em diversas partes de um circuito simples é o mesmo. Preste atenção. A conclusão que podemos tirar dessa experiência é que a medição da corrente verifica o valor da corrente conforme foi calculado pela lei de Ohms. Que o valor da corrente em diversas partes de um circuito simples é o mesmo. Muito bem, pessoal. Gente, com isso terminamos esta nossa aula. Então, até a próxima.